Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da semana Power. Neste vídeo nós vamos então dar continuidade à nossa extração de dados, onde nós vamos extrair a planilha, os dados da planilha de latitude e longitude. Legal, só que antes de começar, rapidamente alguns avisos. Se você ainda não é inscrito no canal, considere por favor se inscrever no canal. Isso me ajuda demais. Quanto mais inscritos no canal, mais o YouTube acha esse conteúdo relevante e vai passar para mais pessoas esse conteúdo. E esse vídeo, gente, quanto mais likes e comentários ele receber, mais o YouTube vai ofertar para as pessoas. Então me ajude com isso, não custa, não dói nada e é realmente muito simples. Você não gasta 3, 4, 5 segundos no máximo para fazer isso. Só clicar no se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar um like e coloca no comentário o que você está achando desse treinamento gratuito. Se está ajudando você em alguma coisa, se você conheceu alguma coisa nova, mesmo você que já conhece, que já trabalha com Power BI, se tem alguma novidade aqui. Legal, pessoal, vamos lá então, sem enrolação, vamos abrir o nosso aplicativo. Então, eu vou abrir aqui, eu poderia abrir lá o Power BI e depois abrir o arquivo, tá? Mas eu vou usar uma outra forma aqui, que é o quê? Tenho aqui o meu arquivo, eu localizei ele já com o explorador do Windows, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então, todo o arquivo Power BI, ele é uma extensão PBX, PBX, tá? Então, basta dar dois cliques nele ou dar um Enter depois que tiver selecionado e o arquivo vai ser aberto. Deixa eu minimizar aqui para a gente ver o arquivo abrindo. Legal, já está abrindo aqui então o nosso arquivo com aquelas consultas que nós fizemos. Já deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida de um espectador. Ele perguntou o seguinte: essas consultas aqui nós fizemos, buscamos os dados lá do Excel. Caso essa consulta, esses dados lá no Excel sejam alterados, essa alteração vai ser apresentada aqui no Power BI? Sim, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na página inicial. Então, aqui na página inicial, eu tenho esse botãozinho atualizar. A partir do momento que eu clicar nesse botão, todos os dados vão ser atualizados. Então, todo aquele processo que eu fiz na aula anterior, que eu falei para vocês, tem um robozinho gravando aquelas etapas, todas as etapas vão ser feitas novamente. Então ele vai buscar o arquivo de novo, vai limpar os dados, vai transformar os dados, vai tipar os dados e vai carregar novamente aqui para o Power BI. Tá? Então é super tranquilo, eu não preciso refazer todo aquele processo. Isso sim é automatizar o processo, né? Outra dúvida que um aluno perguntou um espectador do canal, ele perguntou se aqueles dados lá do Excel, como eu alterei lá, eu dividi as colunas, aquele troço todo, se aqueles dados lá no Excel eles foram alterados também. Então a resposta é não. Os dados lá na base de dados eles não sofrem nenhuma alteração, tá? Então se eu alterar lá, ele altera aqui, mas o que eu altero aqui não altera lá. Então é uma via de uma única mão aqui, só vem os dados. Os dados não vão lá para a base de dados. Legal? Então, deixa eu obter os dados. Eu poderia obter os dados, gente, através desse botão obter dados aqui da página inicial, tá? Ó, como a gente fez na aula anterior. Mas aqui na página inicial também eu tenho um botão transformar dados. Esse botão transformar dados, ele me leva até o Power Query, que é onde nós vamos. Então, eu poderia clicar aqui, escolher pasta de dados do Excel, selecionar a minha pasta e depois clicar em transformar para ir para o Power Query. Mas eu posso também simplesmente clicar aqui no transformar dados e ele vai me levar lá para o Power Query, tá? E agora, a partir do Power Query, eu vou fazer essa nova consulta, tá? Então é bem simples, eu posso fazer tanto aqui pelo Power Query quanto lá pelo Power BI. Então, aqui no Power Query, eu tenho aqui na página inicial, ó, página inicial, eu tenho o botãozinho Nova Fonte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar este botão para buscar os novos dados. Então, clico aqui, vocês vão ver que ele é o mesmo, as mesmas conexões que tem lá no Power BI, tem aqui também, tá? Ah, eu não encontrei a conexão que tem aqui. É só clicar no mais que vai aparecer todas as fontes possíveis. Eu vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel.
Vou localizar o meu arquivo, que é o lat-long municípios, e clicar em abrir, ou dar 2 cliques ali, né? Então aqui o Power Query está fazendo a conexão com os dados. Então aqui ele está mostrando 2 arquivos, gente. Mas como 2 arquivos se lá no Excel tem só uma planilha? Simples, é que lá no Excel eu tenho uma planilha que contém uma tabela, tá? A tabela é sempre recomendável que você opte pela tabela. Por quê? Porque a tabela já está definido o range, evita de pegar aquelas colunas em branco, como a gente pegou lá ah, na aula anterior, tá? E assim você pega somente a tabela. Eu vou pegar somente os dados aqui. Selecionei, está mostrando os dados aqui, vou clicar em OK. Aqui não tem o botão transformar dados, gente. Por quê? A primeira vez que nós usamos para obter esses dados, nós usamos lá pelo Power BI. O Power BI abriu uma caixa de diálogo, a gente formou a fonte, ele mostrou a fonte e lá tinha para carregar os dados e para transformar. Como estava no Power BI, se eu clicasse clicando em transformar, eu venho para o Power Query. Se eu clicar em carregar, ele simplesmente carrega para o Power BI. Como aqui eu já estou no Power Query, então por isso que não tem o botão de transformar dados. Tá? Por quê? Porque eu já estou no Power Query, ele já vai vir para cá. Legal, uma observação aqui, gente, é a seguinte. Aqui em TB Coordenadas, esses dados aqui, olha só como é que eles vieram. Veio um número exponencial aqui, tá? Isso aqui é problema, tá? Por que que veio assim, gente? Vamos entender de onde veio aqueles dados. Aqueles dados eles estavam no arquivo TXT, que é aquele que a gente vê pelo bloco de notas. Eles foram e o que separava as casas decimais lá era um ponto, porque ele estava no formato americano. Formato americano que separa as casas decimais e o ponto que separa o separador de milhares é uma vírgula. Então, o que que eu fiz? Eu levei para o Excel e substituí o ponto pela vírgula. Só fiz uma substituição. Porém, o formato continua no padrão americano. Então, se eu olhar isso aqui, ele criou uma etapa de tipo alterado. Eu vou remover essa etapa, tipo alterado, e olha só o que vai acontecer. Ele está com o formato americano, tá? Aqui tem 2 formas de corrigir isso aqui. A primeira é clicando na minha coluna, botão direito, eu posso substituir os valores. Então, eu vou substituir um ponto por uma vírgula e clico em OK. Legal, agora eu posso simplesmente pegar e mudar para um número decimal. Ele já ficou naquele formato normal, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Eu vou mostrar outra forma de fazer agora. Eu vou clicar com o botão direito, desculpa, eu vou clicar no botãozinho de alterar o tipo, tá? Vou clicar aqui. E vou clicar em usando localidade, tá? Vou usar a localidade. Agora aqui, gente, aparece a caixinha que é alterar tipo com localidade. Eu vou mudar isso aqui para número decimal e aqui na localidade eu vou usar a localidade do original, que é o quê? Inglês Estados Unidos. Então eu vou localizar aqui o inglês Estados Unidos. Inglês Estados, ou como tem inglês Estados Unidos. E vou clicar em OK. Automaticamente, o Power Query já vai fazer a conversão para mim para número, trazendo do inglês Estados Unidos para o meu idioma padrão aqui que é o português. Tá? Bem simples. Aqui nota que eu tenho 2 tipos. Posso alterar isso aqui? Posso. Só mudei a ordem aqui, tá? Para quê? Para as próximas alterações aqui, ele já inclui naquela minha coluna. Ó, código de IBGE, eu não vou precisar, certo? Só tem 3 colunas que eu vou precisar aqui. Por quê? Eu não vou ocupar código do IBGE para fazer o relacionamento com lojas. Então, eu vou selecionar as colunas que eu quero, Ctrl latitude e Ctrl a longitude. Clicar com o botão direito e remover outras colunas. Pronto. Agora eu só tenho essas 3 colunas. Deixa eu pegar essa minha etapa de tipo alterado, jogar para baixo novamente. Seleciono ela. E agora eu vou mudar isso aqui para texto, porque ele está como geral. Tá? Olha lá. Essa última ação que eu fiz, ela entrou naquela tipo alterado. Então, dessa forma, eu fico só com um tipo alterado. Aqui eu tenho 2, que eu usei uma localidade e um tipo. Eu alterei o tipo, né? Não tem problema. Legal, pessoal. Agora o que eu quero mostrar para vocês é um conceito aqui para a gente dar nomes a essas tabelas de forma correta.
Existem dois tipos de tabela. Existem mais, tá? Mas nós vamos tratar do básico aqui. Duas tabelas principais. Tabelas fato. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Então, tabela fato. O que é essa tabela fato? Tabela fato são aquelas tabelas em que eu tenho os valores que eu quero calcular, né? Ou seja, são as tabelas que onde mostra algo que aconteceu. No nosso caso aqui, é as vendas, né? Então, a minha receita. Então, a minha receita diária, ou por nota ali, a minha venda diária, é um fato que acontece a cada dia. Numa tabela fato, os dados costumam se repetir. Então, eu tenho várias datas iguais, eu tenho várias notas fiscais iguais, eu tenho várias lojas iguais, eu tenho vários vendedores, eu tenho vários supervisores, elas se repetem, tá? Então, a tabela fato, para quem manja de SQL, é onde eu tenho as minhas chaves estrangeiras, chaves que eu relaciono. O relacionamento das tabelas, tabela fato, é onde vai ter uma relação muitos para um. Tem muitos nela para um, que lá é outra tabela, tá? Que vai se relacionar. Quando a gente for fazer o relacionamento, vai ficar mais claro isso para você, tá? Mas resumindo, a tabela fato mostra algum histórico. Eu não consigo colocar acento aqui nesse texto, a gente ignora a foto do acento. Faz de conta que tem. É um histórico, é acontecimento, é algo que está acontecendo. Por exemplo, uma folha de pagamento. Eu tenho lá o funcionário e tenho quanto que ele recebeu e a data que ele recebeu. Isso é um fato, todo mês acontece, tá? Agora, eu tenho também outro tipo, que é a tabela dimensão. Ignora a falta de acento, faz de conta que tem acento. Dimensão são tabelas auxiliares que me ajudam a explicar o fato. No caso do nosso exemplo aqui, eu tenho um fato, uma venda que aconteceu em uma determinada loja, certo? E eu tenho uma tabela dimensão que mostra a loja, que tem a localidade da loja, tem qual é o vendedor da loja, qual é o supervisor dessa loja. Então, essa tabela dimensão, que é a loja, ela vai ajudar a explicar a minha venda. Tá claro isso? Na tabela dimensão, é uma tabela que os valores não se repetem. Então, eu não vou ter várias vezes a loja 1, várias vezes a loja 2. Isso não pode se repetir. É onde eu tenho a minha chave primária, para quem manja de SQL. Tá? A relação dela é uma relação um para muitos. Só tenho um valor único, exclusivo nessa tabela, que vai se relacionar com uma outra tabela que tem vários registros. Então, dimensão ajuda a explicar o fato, tá? Essa é a ideia genérica, assim, a ideia básica. É lógico, tem mais coisas sobre isso, mas conhecendo isso aqui já é o necessário para que a gente possa ter uma ideia de como nomear isso aqui. E o principal não é nem o nomear, gente. O principal é entender as tabelas para depois, lá na modelagem, lá no Power BI, fazer o relacionamento de forma correta. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, vamos voltar para o Zoom. Então agora eu vou começar aqui os meus... Eu vou dar os nomes aqui, vamos já mudar o nome, deixar certinho. Então, produtos é uma tabela dimensão. Então eu gosto de deixar claro que isso aqui é uma tabela dimensão, porque tem produtos não se repetem, ela vai ajudar a explicar a minha venda. Então eu boto um Dzinho na frente, tá? A minha tabela vendedores. Minha tabela vendedores também. Ela não é uma coisa que muda todo dia, né? Ela pode sofrer alterações ao longo do tempo, mas os vendedores não se repetem, tá? Eu posso incluir vendedor nessa tabela e tirar, mas eu não posso repetir os vendedores. Cada vendedor ele pode até ter um nome igual, mas ele vai ter um código único. Então, isso aqui também é uma tabela dimensão, que vai ajudar a explicar o fato. Lojas também é uma tabela dimensão, baseado no mesmo conceito. TB coordenadas também é uma tabela dimensão. E a minha receitas, ela é uma tabela fato. São coisas que acontecem. Você pode notar até pelo tamanho da tabela, tá? A fato tem muito mais dados que as minhas tabelas dimensões. Minha receita, né? Minha receita, que é um fato, tem muito mais dados, muito mais linhas que as tabelas dimensões. Legal.
Agora, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso pegar essa tabela aqui, lojas, e trazer as coordenadas que estão nessa tabela, latitude e longitude, para dentro dela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar consultas. Então, aqui na página inicial, eu tenho um botãozinho aqui. Aqui a minha resolução, ela está com... Por causa da reprodução, para gravar o vídeo, ela fica com uma resolução um pouco baixa, tá? Mas se você tiver uma resolução melhor, vai estar um grupo aqui, o combinar vai estar aqui embaixo, e vai ter um botãozinho aqui dentro desse grupo, mesclar consultas. O que eu quero fazer? Eu quero mesclar duas tabelas. Então, eu vou clicar aqui, mesclar consultas. O Power Query vai mostrar essa minha tabelinha. Ele está mostrando aqui a tabela de lojas, que é a minha dimensão. E agora eu vou dizer com qual tabela, qual consulta eu quero mesclar. Então, eu vou clicar aqui e eu quero com a de coordenadas. Legal. Eu já disse quais são as tabelas. Mas eu preciso fazer uma ponte. Tem que ter alguma coisa que ligue as duas tabelas. Só assim não adianta, tá? É igual um PROC-V lá no Excel, um PROC-X. Quem conhece o Excel, o PROC-X e o PROC-V, sabe que eu procuro um valor em uma outra tabela, buscando aquele valor para trazer alguma informação correspondente, né? Então, aqui, quais os campos aqui que são iguais nas duas? Então, é o campo cidade da de lojas com o campo nome da cidade aqui na de coordenadas. Legal? Aí aqui eu tenho o tipo de junção, eu não vou entrar nesse detalhe agora. No curso a gente explica isso no detalhe. Mas aqui a gente não vai entrar no detalhe para não se prolongar muito. Então aqui eu vou clicar em OK. E o que acontece? O Power Query trouxe para cada linha uma tabela de registro. Por quê, gente? Se eu olhar aqui, ó, a minha tabelinha, deixa eu clicar aqui na tabela, ele vai mostrar aqui, ó, aquela tabela tem 3 registros, tem o nome, a latitude e a longitude, tá? Então, ele não tinha como botar gente, em dados, a gente não bota 3 informações numa coluna só, numa linha só. Então, por isso que ele trouxe uma tabela, ele mostrou a tabela. Então, deixa eu tirar essa minha etapa ali para voltar ao que era. O que eu preciso fazer com essa coluna? Eu preciso expandir esses dados. Então, eu tenho um botãozinho aqui, ó, que eu vou clicar nele, deixa eu até mostrar bem ele para você. Olha lá, esse botãozinho aqui, esse botão é para expandir aquela tabela. Então, eu posso, como ela tem 3 colunas, 3 colunas, eu posso expandir essa coluna aqui em 3, tá? Então, eu vou clicar nela, ó, vou clicar aqui, e ele pergunta, quais são as informações que eu quero trazer? Então, olha só, gente, cidade, eu já tenho aqui, que é o nome da minha cidade. Então, aqui eu não preciso trazer novamente o nome da cidade. Então, eu vou desmarcar isso aqui. Eu quero só o quê? A coluna latitude e a coluna longitude. E aqui tem uma opção para trazer o nome. Se eu deixar marcado do jeito que está aqui, ele vai trazer de coordenadas, ponto latitude, de coordenadas, ponto longitude. Então, eu vou desmarcar para trazer só latitude e longitude. E vou clicar em OK. Olha a maravilha que aconteceu. Inclusive, ele já trouxe com o tipo de dado que está lá na minha tabela original. Legal, já tenho essa aqui, vamos ver se eu preciso alterar alguma coisa. Como eu não preciso alterar, eu vou deixar aquele tipo alterado lá mesmo, tá? Olha só, a ID loja já está como texto, código do vendedor já está como texto, cidade já está como texto, tá? Feito já. Eu já mesclei e agora, legal. Só que olha só, gente, eu vou carregar isso aqui lá para o Power BI agora. Essa de coordenadas agora aqui não tem serventia nenhuma, tá? Muita gente, então eu poderia excluir? Vamos ver. Se eu tentar excluir isso aqui, gente, ó, a consulta de coordenadas não pode ser excluída porque está sendo referenciada por outra consulta. Então não dá para excluir. Só que eu não quero carregar isso aqui lá para o Power BI. Então eu vou clicar com o botão direito e vou desmarcar essa opção aqui, ó, habilitar carga. Então quando eu clico ali, eu tiro a seleção da habilitar carga, ele fica em itálico, dizendo para mim que essa carga aqui não vai ser feita. Ou seja, quando eu carregar os dados para o Power BI, essa tabela não vai lá para o Power BI. Vão só essas outras aqui. E é isso que eu quero.
Porque eu já tenho a informação das coordenadas aqui na consulta de lojas, tá? Então, vou fechar e aplicar. Power BI, então, está carregando esses dados para mim. Prontinho, dados carregados, atualizados, tudo muito bonito. Tá aqui, ó. De lojas, de produtos, de vendedores e F receitas, tá? Aqui estão os campos. Eu posso ver esses dados aqui. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, dados. Tá? Quando eu clico aqui em dados, eu consigo ver as minhas tabelas, os meus dados aqui, ó. Então eu tenho a tabela aqui, bonitinho, tem a tabela de produtos, tem a tabela de vendedores e tem a tabela F receitas. Todos os dados já estão aqui. Então, legal, já concluímos a nossa primeira etapa, que é a ETL. No próximo vídeo nós vamos então para a modelagem, onde nós vamos usar esse outro botãozinho aqui, ó, modelo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa modelagem. Um recurso muito legal do Power BI, então não perca a próxima aula. Só para lembrar, para você não esquecer, o material está disponível lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link disponível na descrição do vídeo. E você que não está assistindo pelo canal do YouTube, está assistindo em outra plataforma, eu vou deixar o link do Telegram na descrição do vídeo e também o link do canal no YouTube para que você possa se inscrever e ativar as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.